de número 91, verso 10, está escrito assim. Está escrito assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Este verso é um verso onde apresenta uma das muitas promessas encontradas na palavra de Deus. Salmo 91, verso 10. E quando estamos enfrentando ou passando por momentos de dificuldades e até mesmo de situações onde fogem do nosso controle, o Salmo de número 91 apresenta o nosso Deus de várias formas. Eu sei que tem alguns irmãos que tomam o Salmo 91 como uma espécie de talismã, né? E colocam a Bíblia aberta neste Salmo, como se ela tivesse um efeito mágico. Só que pelo contrário, este Salmo 91, uma das suas propostas é de apresentar o nosso Deus de algumas formas aqui. Por exemplo, eu fiz algumas anotações, vou ser muito rápido, e essas anotações apresentam Deus de algumas formas. Por exemplo, Deus ele é apresentado no Salmo 91 como habitação. O primeiro verso está escrito assim no primeiro verso: aquele que habita, não é? Ou seja, para aquele que está desabrigado, para aquele que não tem uma morada, uma casa, uma habitação, o nosso Deus ele se apresenta como habitação. Como também ele é apresentado aqui no Salmo 91 como esconderijo, ou seja, esconderijo é lugar de refúgio, é lugar onde nós podemos encontrar segurança. O nosso Deus também aqui ele é apresentado como Altíssimo, ou seja, como aquele que está acima de tudo e de todos. Inclusive não há doença que seja maior do que o poder do Deus que nós servimos. Ele é apresentado aqui no Salmo 91 como sombra. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Sombra significa dizer o seguinte, que Deus é aquele que nos envolve, não é? Ele é aquele que nos protege do calor intenso do dia a dia. Deus também ele é apresentado aqui como aquele que é todo poderoso, ou seja, em suas mãos está todo o poder. Deus também é apresentado como descanso, não é? Imagina para você que está andando no deserto, debaixo de um sol escaldante, o Senhor, além de se apresentar como sombra, ele se apresenta como aquele que pode nos dar, ou aquele que nos dá descanso. O nosso Deus aqui neste Salmo 91, ele é apresentado como Senhor, como aquele que é soberano. Não há na terra alguém maior do que o nosso Deus. Não há em cima no céu nem embaixo da terra alguém como o nosso Senhor. Por isso que ele é apresentado como Senhor, como aquele que está acima de toda e de qualquer autoridade. O Senhor também ele é apresentado aqui como refúgio. Refúgio refere-se às grutas e às cavernas que guardavam os viajantes na época antiga. Deus aqui é apresentado como fortaleza, ou seja, como aquele que nos cerca e que nos livra de todo inimigo. Os habitantes de Jericó na sua época, eles se consideravam como pessoas que estavam privilegiadas e bem guardadas, porque a sua cidade era cercada por grandes muros, que são chamados de muralhas ou fortaleza, mas que na verdade teve um resultado não muito bom, né? Agora o nosso Deus não, o nosso Deus ele se apresenta como fortaleza, ele é apresentado neste Salmo 91 como fortaleza, como muralhas altas, né? Como aquele que nos guarda de todo ataque do inimigo. O nosso Deus aqui no Salmo 91 também ele é apresentado como Deus, ou seja, não é o maior dos deuses, não, como o único Deus. Não há um Deus maior como o nosso Deus e também não existe outro Deus além dele. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, está escrito assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Então o nosso Deus ele é o único Deus das nossas vidas. O salmista aqui no Salmo 91 também apresenta a Deus como aquele que é a nossa confiança. Se temos Deus como nossa confiança, não há situação que possa nos tirar
do controle, pois a nossa confiança está depositada no Deus que servimos. Deus aqui no Salmo 91, ele é apresentado também como livramento. É aquele que nos livra dos laços armados do maligno. Ele corta, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, assim como está escrito no Salmo 46, verso 10. Ele é aquele apresentado também como cobertura, ou seja, como aquele que nos cobre, como aquele que nos dá sombra, como aquele que serve de morada e de tenda para nós. Deus aqui ele é apresentado também como verdade, até porque ele é a única verdade. Não existe uma meia verdade no que se refere a Deus. Ele é a única verdade. Jesus Cristo disse no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo de número 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus aqui ele é apresentado também como escudo, né, que foi o hino que foi acabado de louvar aqui pelo evangelista Paulo. Ele é o nosso escudo, ou seja, ele é aquele que nos livra dos laços inflamados do maligno. Além de ser apresentado como escudo, ele é apresentado como broquel. O que é broquel? Broquel é um escudo pequeno. Ele é aquele que nos livra de ataques grandes, de ataques pequenos. Ele é aquele que nos livra de toda e de qualquer situação. Deus também ele é apresentado como alto retiro. Ele aqui é apresentado também como Deus que responde às nossas orações. Uma das coisas que precisamos entender é que há um tempo para Deus responder uma oração. Há orações que Deus não responde agora, mas há orações